Vocês sabiam que a estimativa de câncer de pescoço e cabeça para 2023, este ano, é de quase 40 mil novos casos? Mas as chances de cura podem chegar a 90%. No mês dedicado à prevenção do câncer de cabeça e pescoço, os especialistas alertam para a importância da detecção do tratamento precoce da doença. E qual o tema de hoje, Pri? Hoje nós vamos falar sobre o Julho Verde. Prevenção é o melhor remédio. E antes da gente apresentar os nossos convidados de hoje, para você que ainda não está inscrito no nosso canal, peço para você se inscrever, deixar o seu like, compartilhar este conteúdo para que nós possamos entregar este conteúdo para mais pessoas. Os nossos convidados de hoje são Dorival de Carlucci Júnior, que é médico cirurgião de cabeça e pescoço, graduado pela Faculdade de Medicina USP, formação com graduação, residência e doutorado pela Faculdade de Medicina da USP. Médico assistente do Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, onde é responsável pelo grupo de glândulas salivares e diretor de comunicação e marketing da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. E o Dr. Marco Aurélio Kuxer é presidente da SBCCP, livre docente da FMU São Paulo, chefe de clínica da cirurgia de cabeça e pescoço e CESP. Seja muito bem-vindo, Dorival e Marco Aurélio, ao Compartilha Cast. Muito bem-vindos. Obrigado do convite, obrigado Vivian e Priscila por ter aberto esse espaço para a gente falar da nossa campanha. Obrigado vocês duas, também fico feliz porque a promoção da saúde é a função de toda a sociedade médica. A Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço tem particular de ser uma sociedade pequena, mas como você mesmo disse, nós trabalhamos com câncer em sua maioria, e dentro dessa maioria nós estamos com câncer, que é o câncer de cabeça e pescoço, que quando você faz a comparação, fazendo a somatória dentro dos índices do Instituto Nacional do Câncer, nós somos o 5º câncer em frequência no país. Tá? Nesse caso dos cânceres, nós colocamos tireoide, que seria o que nós temos de mais agradável de tratar, porque nós promovemos a cura com grande frequência. É muito raro se ter um tumor complicado, que demande um tratamento como o quimio-rádio. E em outra ponta, nós temos um tumor que, infelizmente, ocorre nas frações da populações mais desfavorecidas, que tem menos acesso à saúde, educação, e a qual ele tem uma evolução desagradável, porque como você falou, quando é precoce, você cura. Precoce é um tumor pequenininho, 1 centímetro. E quando é tardio, muito grande, maior que 4 centímetros, que já tem caroço no pescoço, esse doente, a chance de cura reduz para menos de 50%. Então você vê, nós trabalhamos com todas as contradições do mundo. Trabalhamos com tumor que cura, tireoide, por isso não nos preocupa. Quando você fala para um cabeça e pescoço, não está ligando para mim, ele não liga para o meu câncer. Não, nós estamos preocupados, mas eu sei que você está curado. E quando você olha para o outro lado, que é o meu dia a dia, o dia a dia do Dorival dentro do hospital público, nós tratamos de um câncer que a gente não consegue curar. E muitas vezes, mesmo fazendo tratamentos com químio, rádio, tratamentos modernos de imunoterapia, que não está no SUS, mas um dia vai chegar, nós não chegamos à cura desses doentes. Por quê? A gente não descobre lá no começo. Então, hoje, cada vez mais, essa é a campanha. O Julho Verde, na Sociedade Cabeça e Pescoço, é a 9ª edição. Tá? Nós somos detentores dessa marca Julho Verde, mas deixamos todo mundo utilizar, porque o que nós queremos é que o ano seja verde, faça o diagnóstico e prevenção do câncer. E começou num congresso em Nova York, que juntou todas as sociedades, médicos especialistas do mundo todo, e falou que precisava ter, porque é uma realidade de saúde pública, não só no Brasil. Sim. Todos os países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, nem se fala, e mesmo os países desenvolvidos, você tem um índice alto de câncer de cabeça e pescoço. Hoje, na França, o Le Monde publicou uma semana que aumentou 40% o número de casos de câncer de cabeça e pescoço em relação aos outros cânceres. Quer dizer, é saúde pública até lá. Legal saber disso. Eu quero aproveitar que você já deu uma baita de uma introdução para a gente aqui, para a gente começar até perguntando como que surgiu, né, o Julho Verde. Você já explicou um pouco disso tudo, mas
por vocês serem os responsáveis por isso, como que vocês começaram a ter essa ideia de começar a promover mais, até mesmo para que a gente consiga ter essa voz, poder alertar as pessoas e conseguir fazer com que precocemente a gente consiga ajudar as pessoas? O Marco já deu uma introdução. Em 2014, um congresso mundial de câncer de cabeça e pescoço aconteceu em Nova York. E aí, nesse congresso, foi instituído no dia 27 de julho o Dia Mundial de Prevenção do Câncer de Cabeça e Pescoço. Foi até interessante que nesse congresso, quem estava lá no congresso era o ator Michael Douglas com a mulher dele, a Catherine Zeta-Jones. E esse ator teve um câncer de amígdala. E ele foi super bem tratado, ele tratou no Memorial de Nova York e foi curado. E aí, nesse congresso, ele foi lá agradecer. E aí, por conta disso, virou uma bandeira, né, o dia 27 de julho. E no ano seguinte, a Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço se organizou e na mesma onda das outras campanhas, como Outubro Rosa, Novembro Azul, foi lançado o Julho Verde da prevenção e detecção do câncer de cabeça e pescoço. E nessa onda, como você comentou, doutor Dorival, o propósito da campanha, então, é levar informação de forma mais lúdica, intuitiva, né? Informação clara, para que as pessoas possam ter esse conhecimento mais e um entendimento maior de como que ele pode prevenir a doença, como que ele pode trabalhar nesse tratamento precoce da doença. O lema da nossa campanha é consciência e atitude. E nós estamos no nono ano da campanha. E o que é mais importante é fazer com que a população saiba que existe esse tipo de tumor, que existe uma especialidade para tratar desse tumor, e mais ainda, que a população médica saiba disso. Que nós temos muitos colegas médicos que desconhecem a especialidade, desconhecem a nossa área de atuação. E muitas vezes, né, Marco, nós recebemos pacientes com encaminhamentos inadequados e outros que foram demorados para serem encaminhados para nós. Eu acho que isso dentro da sociedade sempre foi o que emergiu, que assim, vamos dizer, nossa especialidade existe como especialidade há 50 anos. E há 50 anos nós não vemos uma melhora do tipo de doente que chega para nós, não de tireoide. Esse de câncer de boca e das cordas vocais. Eles sempre chegam em estadio avançado, 80% deles. Nossa, bem já alto. perderam a voz ou perderam a capacidade, perdem grande parte da língua, por causa da doença deles. E a gente demanda um tratamento muito caro. Custa caro para o Estado, custa R$100 mil um tratamento desses doentes avançados. E com isso, choca a gente. O que eu posso fazer? Quando saiu a campanha do Dia do Câncer de Cabeça e Pescoço, então nós vamos fazer só um dia. Nós temos que trabalhar um mês, tem que trabalhar um ano. Então, a nossa intenção como sociedade, vamos dizer, nesses 9 anos, né, são 5 diretorias que promovem, na época, de uma forma mais intensa no julho, mas a gente tenta passar essa informação. E ano a ano, com iniciativas novas, de comunicações de forma mais eficiente, e compartilhando e dando voz, compartilhando a nossa informação e dando voz aos pacientes. O que eu falo sempre, a gente sempre manda aquela mesma mensagem, que é: o câncer, ele pode chegar a todos, mas o câncer de cabeça e pescoço, ele chega mais à população desfavorecida. Então, aí que eu tenho que dar voz, mas eu tenho que compartilhar a informação. E com isso, nós vamos melhorando a campanha ano a ano. Que interessante isso, a gente poder compartilhar, dar essa voz para que as pessoas precocemente consigam realmente se ajudar, antes até mesmo de chegar em vocês para ajudar, né? Sim. Quais são os tipos de câncer de pescoço e cabeça? Você disse da boca, língua... Nossa cabeça e pescoço, assim, o Dorival trata do grupo dele, da área, ele cuida, nós fragmentamos por causa do serviço público, mas assim, você tem nas glândulas salivares, onde você tem sinusite, que é o seio maxilar, você pode ter câncer também. Mas o mais comum é o câncer de boca, da língua, da bochecha, do lábio. Então, o lábio está relacionado não só a cigarro, mas também ao sol, exposição solar. Então, trabalhador rural, trabalhador externo. Você tem o câncer de língua relacionado a cigarro e bebida alcoólica.
alcoólica, e o câncer das cordas vocais mais relacionado ao cigarro. E o câncer da amígdala, que se relaciona a tudo isso, e também ao vírus da HPV. Então, são essas regiões que a gente tem que se preocupar. Sim. Então, cada doente desse, cara, o câncer de língua tem uma ferida na boca, que não cicatriza por mais de 15 dias. O câncer de amígdala, sensação de ter um corpo estranho, até parecer que tem um espinho na garganta. E aquele doente que às vezes vai no pronto-socorro 10 vezes ele toma benzetacil e às vezes esqueceram de olhar a garganta dele e ver a lesão. E o câncer da corda vocal, nós já tivemos uma voz, né, que foi a campanha da voz, né, que isso é um alerta, nós fizemos uma união de esforços entre Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia, Cabeça e Pescoço, Sociedade Brasileira de Laringologia, que foi começar em maio, desde a campanha da voz, e terminar em julho com o Júlio Verde. Porque todos nós temos a preocupação de ter o diagnóstico precoce. E com isso você vai promover a cura. E na voz é assim, primeiro sintoma, você está rouco, você fuma, você bebe. Procura um especialista e faça um exame, que é a laringoscopia, aquele exame que vai pelo nariz, que muitos já fizeram, e tem no serviço público. Então, quer dizer, eu acho que você tem que fazer o diagnóstico precoce, é isso. Compartilhar essa informação e dar voz. Falar, quando um médico fala que você não tem nada, mas você tem essa informação que você foi compartilhada, procure o segundo, procure o terceiro, procure o quarto. Alguém vai ouvir sua voz. Sim. Então, assim, não tem como. Eu, sociedade, eu tenho limitações. Eu sou uma sociedade que pode trabalhar com a ética, com a pesquisa, e nem dinheiro eu posso monitorar dentro de uma sociedade. Eu trabalho com isso, a informação ética. Sim. Eu promovo a informação ética, tenho que traduzir essa informação médica para o leigo. Então, esse é um trabalho que nós fazemos e continuando da forma ética. E isso quem faz? Dorival. É o marketing que faz isso daí. Excelente. E eu trouxe o Dorival para a sociedade na época justamente nisso, pensando ter uma figura ao meu lado que entendia minhas palavras. Porque às vezes você tem que trabalhar com pessoas que entendam você. Sim, claro. E que compartilhem da mesma ideia e dá voz àquela ideia. Então hoje eu sinto muito grato, agradeço toda a minha diretoria, o setor de marketing com o Dorival, porque eles entenderam a minha ideia. Que bom. Que era compartilhar e dar voz. Que bom. A gente agradece muito, né, por vocês compartilharem. Esse é o objetivo do Compartilhacast, né? De estar sempre podendo ajudar todas as pessoas realmente para que elas possam usar tudo que a gente traz aqui em próprio benefício. Esse é o objetivo principal, a gente ajudar as pessoas, né? Como que eles previnem, né? Como que a gente consegue prevenir? Você falou que tem na boca, amígdala, pode ser por todas essas questões, mas como que começa uma prevenção? O Marco tocou numa coisa delicada para nós, que a maior parte dos cânceres de cabeça e pescoço acontecem na população mais carente. Por que isso acontece? Primeiro porque o principal fator etiológico do câncer de cabeça e pescoço é o tabagismo. E a nossa população carente fuma muito e fuma cigarros de baixa qualidade. Às vezes até aquele fumo de corda ainda lá do passado. O segundo fator, bebida alcoólica. Né? A bebida alcoólica, a mesma coisa. Bebidas alcoólicas de má qualidade, com alto teor alcoólico, com muita toxina, propicia ainda mais um dano na nossa mucosa. Terceiro, higiene oral. A higiene oral é importantíssimo, nós vigiarmos a boca, termos atenção aos dentes, né? Mordidas na boca, trauma, tudo isso são possíveis causas de tumor. Além de tudo isso, a nossa população mais carente tem um atraso para chegar ao médico. Ou ela acha que não é nada. Que não é nada. Ou quando ela vai no médico, o médico também desconhece o problema e atrasa, como o Marco falou, precisa passar 1, 2, 3 vezes para que alguém escute que tem algum problema, né? Até chegar para nós. Né? Então, assim, qual que é a prevenção? Prevenção é não fumar, de jeito nenhum. E aí vale um recado para a população mais jovem. Esses cigarros eletrônicos são mais criminosos ainda. Aquele narguilé tal vape. O narguilé ele é mais social, né? Então você acaba... Mas qual que é o problema desses eletrônicos? O eletrônico ele não emite fumaça, né? Ou emite uma fumaça que não incomoda. Né? A pessoa não precisa ficar acendendo aquilo, então a quantidade que ela utiliza é muito maior. E o controle do que tem ali dentro é muito menor. Você não sabe o que tem ali dentro de produtos tóxicos. E se você pensar na pessoa que está vendendo aquilo, ela quer vender cada vez mais. Então ela precisa fazer
com que a pessoa tenha uma adesão àquilo. Então, alguma coisa ali Uma dá prazer. dependência, né? Muito grande. Então, tem gostos, tem tudo isso são toxinas. E está pegando uma população muito jovem que fica fumando o dia inteiro. O cigarro, você tem que acender, quando ele acaba, você tem que acender outro. Então, muitas vezes, você tem um atraso para acender o segundo cigarro, o terceiro, você está num ambiente fechado. Esse eletrônico não acontece. Eu já peguei alunos fumando dentro de sala de aula. Meu Deus. Né? Não pode, mas como ele não faz nenhum problema... Então, prevenção. Prevenção é não fumar, beber de forma extremamente moderada. Não dá para falar que a bebida é proibida, porque a gente tem uma bebida social que é aceitável, né? Os próprios cardiologistas falam que uma tacinha de vinho até é preventivo, né? Mas não todo dia e toda hora, Exato. né? Tudo que é exagerado Moderado, não pode, né? Tudo que é exagerado não pode. E uma boa qualidade de limpeza, de higiene bucal, procurar um dentista para fazer uma boa higiene, prestar atenção na cavidade oral. Esses são... Se autoexaminar, se autoconhecer. Sim. Né? E, doutores, a maior incidência da doença, então, que a gente pode entender, vem dos fumantes, né? Os tabagistas, essas pessoas que às vezes não têm tanto essa preocupação, né? Com o tabagismo, ou até mesmo a higiene bucal, como vocês mencionaram. Mas vocês comentaram também sobre a questão dos médicos, né? Dos médicos também não observarem o problema da forma que tem que ser observada, né? E muitas vezes chega num estágio avançado para vocês. Como que vocês acham que é possível a gente, assim, cada vez mais melhorar isso, né? Junto à rede médica, à rede pública, né? Levando essa informação, tirando essa, vamos dizer, ignorância da população e também dos próprios médicos, né? Porque o médico também acaba tendo um pouquinho de... né, subestima o problema, né? Quando a pessoa chega nesse estágio lá no hospital, né? Então, como é que a gente pode alertar as pessoas e os médicos, né, a mudarem? Essa é a nossa maior bandeira com o Júlio Verde. Sim. É isso que a gente quer. A gente quer ter voz, e isso a gente agradece a vocês, porque é mais um espaço que nós estamos tendo voz para falar sobre esse assunto, para que esse assunto chegue na maior parte, na maior porcentagem da população leiga e de saúde, não só médicos, né? Dentistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, educadores físicos, né? Todo Educadores mundo de canto, né? Nutricionistas, fonoaudiólogos. É muito interessante isso. Assim, quando você hoje tratar câncer, você trata de forma multidisciplinar. Então, todas essas pessoas que estão envolvidas dentro do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, por exemplo, o grupo da cabeça e pescoço, é um grupo multidisciplinar. E que vai nutricionista, fono, físio, enfermeiro. Da enfermagem, não só enfermeiro universitário, mas o técnico de enfermagem. Essas pessoas, esse grupo, ele sabe, está ciente do que é nosso serviço social, todos estão cientes dessas doenças. E aí, quando você vai lá fora, você não vê isso. Então, o que eu falo, nós fizemos um planejamento, que era um projeto para fazer uma educação da saúde básica. E o que eu falo, esse doente, como o Dorival falou, é um doente desassistido, ele está na periferia, ele está lá, onde que ele está? Ele está na escola ou ele está no bar ali do lado, né? Está no bar. Então, tem até uma perua de Barretos que eles vão... essa perua que vai com o dentista, tudo, ela passa nos bares. Então, fala que é até engraçado, porque ela vai aos bares onde que está o nosso cliente. Nosso cliente está em bares, ali, fumando e bebendo. E faz isso. Então, eu falo assim, quem chega também nessa parte periférica, nas moradias mais desfavorecidas, não é o médico. Ele não tem poder de entrada. Você sabe que nós temos restrições. Sim. Então, entra esse médico do projeto de saúde da família, ou quem mais entra? É o agente de saúde. Então, você tem que treinar esse agente de saúde. Ele está lá contratado, ele dá noções de nutrição, tudo. E quando você municia o indivíduo de informações, ele vai
compartilhar, duplicar essa informação. Então ele vai lá, ele passa no bar, passa informação e alguém quer mostrar a língua para ele, o que eu fiz? Eu dei aulas para eles, passei informação, o que é o câncer de boca, como pode ser, o que ele tem que olhar. Às vezes é uma mancha branca, uma ferida que está com uma úlcera, parece uma afta, mas o cara fuma, bebe, está mais de 15 dias, já leva suspeição. E o que teria de melhor é você usar o que nós temos em mãos hoje. Claro. Chama-se celular, smartphone, nem precisa ser smartphone. Você mandou um SMS para uma central, tô marcando para você ver o dentista daqui amanhã. Isso diminuiria o tempo dessas pessoas. Sim. Então, o dia que o Estado usar de todo o arsenal que tem, hoje nós temos aquele Meu SUS, né? Aquele Meu SUS poderia ser já fazer 5 perguntinhas de câncer de cabeça e pescoço, 5 perguntinhas de câncer de mama, e tudo que fosse positivo era um alerta para a nossa saúde chamar essas pessoas para ser examinado. O quanto que você ganharia? Então, o Júlio Verde é isso. Eu venho falando, nós colocamos para falar isso. Eu, Dorival e toda a sociedade, todos os nossos médicos em cada estado, você vê que isso pipoca em todos os estados, alguém está falando aqui, está falando lá. E isso que nós falamos é treinar a equipe de saúde. Médico, dentista, técnico de enfermagem, enfermeiro, agente de saúde, que eu acho que ele tem uma penetração incrível. Ele é a comunidade. Sim. E quando você vai com a comunidade é que você ganha pontos e vai ter o alerta. Eu fico muito contente, né, quando vem um diagnóstico. Às vezes foi até um técnico nosso que fez o diagnóstico do precoce do familiar. Falou, olha, tem aqui, eu já mandei fazer. Ótimo. Bacana. Que bom. Isso eu vi também dentro da realidade que eu vivo, recentemente, uma técnica de nutrição, que é a copeira. Ela fez o diagnóstico que o parente estava com alguma coisa estranha, por alertas contínuos, que nós fazemos uma campanha intramuros, né? Mas essa campanha não pode ser intramuros, ela tem que ser nacionalizada. Claro. E a gente vai tentar conseguir fazer com que chegue essa informação em muitas e muitas e muitas pessoas. E o Marco tocou num ponto importante logo no comecinho, que ele falou que o custo de uma cirurgia de cabeça e pescoço gira em torno do atendimento. Né? Se você pensar num paciente numa doença avançada, ele vai ser mutilado. Então, vamos concentrar na língua, por exemplo. Uma lesão avançada na língua, o tratamento de escolha é a cirurgia. Remover aquela lesão. Se a lesão for muito grande, eu vou comprometer muito a estrutura da língua, que compromete deglutição e fala. Né? Em seguida, ele vai precisar de um tratamento multidisciplinar, com radioterapeuta, com oncologista, com fonoaudiólogo, com nutricionista, com um monte de... Então, o custo do atendimento dele é muito alto. E o tempo de atendimento mais ainda. Então, uma cirurgia dessa de grande porte, de língua, por exemplo, às vezes dura 12 horas, 14 horas. Uma cirurgia? Uma cirurgia, porque a gente precisa que um cirurgião plástico reconstrua a língua do paciente de forma que ele tenha alguma funcionalidade. Então, se eu sair desse extremo e for para um extremo de uma lesão inicial que tem 0,5 centímetro, uma afta que demorou mais que 15 dias para cicatrizar, portanto, ela é suspeita. Foi no médico. O médico foi lá e removeu essa afta de forma adequada, com margem de segurança, esse paciente está tratado. Ele está curado. E isso demorou meia hora, 40 minutos para ser feito. E aí, no tempo de 12 horas, eu tenho a opção de tratar 10 pacientes. Ao invés de tratar um só com uma estrutura. Então, e sem custo sem o mesmo custo e tal. Então, assim, se eu tenho um diagnóstico precoce, eu tenho um melhor atendimento da população, eu consigo atingir mais pessoas, mais pacientes, por um custo muito menor. Muito menor, né? Muito menor. E, assim, preservando a qualidade de vida do paciente, né? Totalmente. Isso é incomparável. É a nossa meta, claro, né? claro. Você não mutilar a pessoa. Com certeza, porque é muito delicado, né? Um câncer de língua, como o doutor comentou. E sobre os sintomas mais comuns, assim, quais são esses sintomas? Que momento procurar o médico? Como que a gente pode detectar isso, até pessoalmente, assim, fazendo um autoexame? Eu quero complementar o que a Pri está falando, porque assim,
Sabe quando você tá conversando às vezes, daí você dá uma mordidinha na boca, na daí bochecha. você fala, ai, isso doeu muito, né? Isso também pode ocasionar, se não curar, assim, isso pode ser uma das... Pode. O trauma constante dentro da mucosa, ele pode mudar a superfície da boca e se você tem algum outro fator agressor, ali pode ter uma transformação maligna. Então, assim, eu tenho... Não é que eu mordi a minha bochecha uma vez eu vou ter um câncer. Não é assim. Mas, por exemplo, se eu uso uma dentadura, uma prótese, e ela está mal ajustada, ela fica causando um trauma crônico. Isso somado a um tabagismo, a um etilismo, a uma não limpeza dessa região, eu tenho vários fatores agredindo essa mucosa. A alimentação errada também contribui? Sim. Ô, Dorival, quando eu já vi pessoas bem ansiosas, nervosas, mordendo a boca assim o tempo todo, isso também é lesão repetitiva? Mas sozinho isso não vai causar um câncer. Não precisa, a gente também não precisa criar uma neurose na população. A Priscila perguntou, assim, o principal fator de sintoma inicial na boca é a afta. Não é uma afta que não cura. Uma afta perene ali. Qualquer afta. Você tem mais 15 machucadinho dias. que Uma mancha branca e uma mancha vermelha são as 3 fatores de alerta. Tanto na boca quanto na gengiva. Tudo. Em volta dos dentes, no céu da boca, na campainha lá atrás, que a gente chama de pálato, todos esses são áreas suspeitas. Depois a gente tem a voz. Então, qualquer alteração na voz que perdure por mais que 15 dias precisa ser investigado. Às vezes pode ser um simples refluxo gastrointestinal dando isso, mas também pode ser um princípio de um câncer. Tá? Então, voz. Outro é dor para engolir. Então, se eu estou com uma dor para engolir que não está melhorando, que está esquisita, que está arranhando, precisa ser visto. Né? E uma coisa que tem aumentado muito agora, né, a infecção pelo HPV, que é por um contato sexual exagerado com múltiplos parceiros e sem proteção. O vírus do HPV ele está muito prevalente na população. Tem trabalhos que falam que 80% da população já teve contato com o vírus. Só que são alguns subtipos que são cancerígenos. Alguns dão câncer no colo do útero, outros dão câncer de pênis e tem o que dá câncer na amígdala, no que a gente chama tecnicamente de orofaringe. Esses tumores eles se apresentam inicialmente, muitas vezes, com um nódulo no pescoço. Antes de você ver a doença. Aquela bolinha. Aquela bolinha, isso. Então, resumindo, afta, uma alteração na voz, uma alteração para engolir e uma bolinha no pescoço. Tudo isso que se durar mais que 15 dias não está certo. Perfeito. O carocinho... E assim, aquele alerta. Fumou, bebeu e sexo inseguro na sua vida. Você teve mais de 5 parceiros, você pode ser um grupo de risco. Então, você tem que pensar sempre. Então, acho que o principal dessa campanha é ter essas perguntas. O que eu falei, respondeu 2 positivas. Já tem um sinal amarelo. Já tem chance. Um sinal e daí amarelo. procura um especialista para cuidar. Essas pessoas não precisa não quero nem reserva de mercado, né? Não precisa ser um cirurgião de cabeça e pescoço. Precisa ser algum profissional da saúde habilitado a entender o problema. Então, um dentista consegue fazer brilhantes diagnósticos de câncer de boca, o otorrinolaringologista, ou mesmo um clínico geral que tenha na sua mão uma lanterna, consegue fazer. E a gente tem, né, no celular hoje, todos os celulares têm uma lanterna. Com certeza. Se não tiver um abaixador de língua, pega a colher quando você vai examinar seu filho. Nenhuma mãe fez isso, vai lá, deixa eu ver se contar a amígdola dele. Então, quer dizer, a boca, assim, a corda vocal está lá dentro, precisa do especialista, o otorrino, cabeça e pescoço, tem que passar a fazer o exame de endoscopia. Mas a boca, desculpa, não justifica. E o paciente precisa se conhecer, precisa saber que tem alguma coisa errada, e o médico precisa abrir a boca. Quando eu dou aula na faculdade, a gente está vendo hoje uma população de jovens muito ligada à parte informática, né? Então, eles estão o tempo inteiro no celular ou o tempo inteiro com o computador aberto. E eles esquecem de pôr a mão no paciente ou de olhar para o paciente. Isso é verdade. E a hora que eu faço isso, eu faço um monte de diagnóstico. Só de colocar a mão no paciente. Com certeza. Outro fator, né, que nem o pai da medicina moderna se chama William Olsen, é um Sir, era canadense, depois foi para London College. Assim, o que ele falava, vocês pacientes nos dão informação. Quando você vem falar comigo, eu já me informou, já sei o teu diagnóstico sem pôr a mão. Mas a mão é fundamental. Então, quer dizer, o olhar seu, você tem que olhar. Então, o que nós
tentamos compartilhar isso. Abram a boca dos seus pacientes, examine. Tem dúvida? Às vezes vale a pena tirar um pedacinho de língua que não vai fazer diferença. Sim. E que você faz um diagnóstico e cura. Então, Claro. acho que o principal é isso. E eu falei, essas 5 perguntas tem todo médico tinha que ter na cabeça, todo agente de saúde na cabeça, enfermeiro. Você respondeu positivo, tira ele da fila, olha com carinho. Sim. É assim como câncer de mama, você tem um nódulo, né? Não tem tanto Claro. autoexame. Claro. O autoexame da boca é abrir a boca. Sim. E você falou de uma coisa muito interessante, né? Do paciente também se conhecer, né? Esse autocuidado, ele se faz muito importante. O autoconhecimento das pessoas, né? Independente qual é a sua classe. Sim. Quando você tem a oportunidade de se olhar, você vai ter realmente um conhecimento que você vai se descobrir, você vai ficar surpreso com tudo isso, tudo que você estiver vendo. Então, se conheça, porque eu já passei, doutor, eu trabalhava numa empresa onde uma vez aconteceu um episódio e eu fui brincar com uma pessoa da minha equipe e falei assim, provavelmente é porque ele gostou mais do meu olho verde do que o do seu olho azul. Nossa. Daí a pessoa falou assim, mas eu não tenho olho azul. Eu falei, como não? Peguei a pessoa pela mão, fui até o banheiro e mostrei no espelho. A pessoa falou assim, eu não lembrava mais que eu tinha um olho azul. Então, para entender a questão onde nós estamos vivendo, onde as pessoas estão realmente se esquecendo. E que se ela tiver esse auto-olhar, ela vai conseguir até se conhecer e falar, opa, tem uma coisa errada aqui. Sim. Deixa eu, então, procurar uma ajuda. Deixa eu conversar com um familiar, né? Deixa eu ir num posto, deixa eu ir fazer alguma coisa por mim. Porque é muito importante a gente se olhar, ter esse autocuidado com a gente mesma, né? Fundamental. É fundamental. Eu acho que, assim, o autoconhecimento, assim, tudo bem, nós vivemos na periferia um IDH muito ruim, né? Você tem o IDH central, aqui onde nós estamos, isso daqui é como se estivesse na Europa, eu falo Europa Latina. Sim. Portugal, Espanha, nós temos um 8.2. Quando você vai para a periferia, você chega em áreas periféricas igual a subsaariana, né? Que é o sul do continente africano. Então, quer dizer, tem um IDH de 7,68, 7,2. Sim. Então, quer dizer, ele não tem aquela assistência em nada. E isso também leva... Por que o cara fuma? Porque ele quebra, ele acha que aquilo melhora a ansiedade dele. Porque ele bebe, acha que melhora o humor. São válvulas então, de escape, né? É uma válvula de escape. E ele tá, se você considerar, por um teste de escala de depressão, eles têm algo depressivo. Sim. E aí tem falta do álcool. Então, acho que as sociedades médicas, a cabeça e pescoço, no quesito de câncer, cabeça e pescoço, nós temos que informar, falar que o autoconhecimento é importante e dar condições para eles. Hoje nós temos um sistema no estado bem regulado, que o doente consegue acessar, mas desde que tenha biópsia. Sim. Então a gente tem que trabalhar com isso, trabalhar com essa população cada vez mais. Nós vamos fazer uma campanha dia 23, nós vamos estar na Avenida Paulista, justamente para os transeuntes que estiverem lá no domingão, nós vamos estar na Fiesp e vamos fazer isso. Tem 4 perguntas, você respondeu 2 positivas para uma fila de orientação, para ajudar essa população. O que eu quero com isso? É que aquelas pessoas decorem aquelas perguntas e transmitam para o outro, compartilhe, dê voz. E vai compartilhando e dando voz. Isso que vai aumentar o diagnóstico precoce e nos levar a ter uma campanha eficaz, melhorar o diagnóstico, e eu vou poder ajudar. Aí eu vou ficando feliz. O que a gente mais quer é isso, que a gente ajude o próximo, né? Com certeza. Claro, reduzir esse número de 40 mil novos casos aí previsto para 2023. Né? Fazer esse trabalho juntos, e nós ficamos muito felizes de vocês terem escolhido compartilhar para poder levar essa mensagem, essa voz para mais pessoas. A gente vai contribuir bastante, vamos repetir isso aqui, né, para muita gente. E falando também sobre o câncer, voltando na questão do câncer, o câncer de cabeça-pescoço, ele pode ser hereditário, ele, né, pode ter alguma ligação? É um grupo muito pequeno, são das doenças congênitas, tipo tem uma doença chamada anemia de Fanconi, a doença linfa-imune, que você pode ter você tem perda de um gene que defende a gente contra o câncer. Tá? O doente que fuma, bebe, ele tem uma transformação desse gene, esse doente ele já não o tem. E quando ele tem, ele desenvolve câncer. Em geral, ele, em torno dos 20 anos, esses pacientes acabam desenvolvendo câncer de língua, mesmo câncer de pele, outros cânceres, e que ele tem uma sobrevida diferente do outro. Né? Então, você tem
um grupo, é muito pequeno, mas você tem. Tá. Tem pessoas que também têm câncer, que ele não fuma, não bebe, mas nós sabemos que tem umas bactérias na boca, aí cai a má higiene, né? Não Sim. fuma, não bebe. Sim. E essa bactéria, ela produz o mesmo substrato químico tóxico que forma o câncer. Então, a higiene bucal é importante. Então, Sim. ter essa... Hoje que o SUS é obrigado a ter, a partir de agora, dentista em todo posto de saúde, é fundamental. Sim. Você não pode ter, nem por causa do câncer, mas falando, ninguém pode morrer de um abscesso dentário, ter uma infecção do coração e morrer disso. Claro. Que isso pode ocorrer. Então, tem que dar... Assistência necessária. Assistência aí. Mas, Então assim, é uma tudo multifatorial. é É engraçado, se você tiver dificilmente essa pessoa com anemia de Fanconi fuma. Mas se ele fumar, vai ser muito mais agressivo do que só depender daquela deficiência genética dele. Então, hoje, o câncer, para nós, é multifatorial. Você fala, vou tirar aqui, vou corrigir. Não, você vai poder ter um outro grupo. Então, você tem que ser um trabalho... Primeiro, o cigarro, a gente sabe que ele é o campeão. É o campeão, está no primeiro topo da lista. Sim. Com a lei antitabágica nacional, tem 2 países no mundo que tem lei antitabágica pesada, nós e a Turquia. O resto não, tanto é que os outros países crescem, países desenvolvidos. Então, com essa lei antitabágica, nós diminuímos, mas não zeramos. Por quê? Tem os escapes, as pessoas que continuam tendo aquilo que nós vamos de novo. Aquela ansiedade, Sim. o problema de não ter dinheiro, não ter a melhor condição, dar a melhor escola para o filho. Sim. Então, tudo isso faz uma diferença. Às vezes Desencadeia. o próprio fumar e beber disfarça a fome, né? Também. Sim. Então, essa população carente, ela usa isso como uma forma de não sentir fome. Eu vejo muito pessoas que estão em situação de vulnerabilidade de rua mesmo, né? O quanto eles estão o tempo todo fumando qualquer coisa. Ou bebendo bastante, porque é o que você disse, né? Para dar uma segurada na fome, porque a gente sabe que também é um grande desafio nosso como sociedade, né? Infelizmente, por mais que a gente tente fazer tudo que a gente possa, mas ainda... E aí vira uma bola de neve, né? Porque a pessoa ela tá fragilizada, ela fuma um cigarro de má qualidade. Aí ela tá com fome ou tá com frio, ela bebe. Sim. E aí ela bebe bebida de má qualidade. E aí ela não está se alimentando, então ela não tem, né, uma constituição física para se proteger, para produzir anticorpos para se proteger. E aí, se ela tem qualquer machucado, ela já está debilitada, está desnutrida, está sarcopênica, ela tem mais facilidade de desenvolver um câncer agressivo. Sim. Então, vira uma bola de neve. Bola de neve. É multifatorial mesmo. Que a gente consiga ter essa voz para que a gente consiga ajudar as pessoas de alguma forma, procurar ajuda, seja através, né, de um contato direto num posto, com assistência, com os próprios dentistas aí para prevenir bastante, né, e que a gente de alguma forma consiga contribuir e fazer com que isso diminua cada vez mais, né, porque isso é o nosso maior desejo, ter um mundo melhor para todos nós e assim pensando em todos os cenários, menos doentes, tanto físico quanto principalmente mental, né, para a gente poder aí ter coisas com que não se preocupar, a gente ter que estar aqui batendo um papo de formas diferentes. Vamos ver se a gente consegue chegar, né? Discutir um papo verde do Palmeiras, tudo assim, né? Melhor. Ou então a gente fica falando um pouquinho da rivalidade com o Corinthians, né? Eu tô de verde, mas sou corintiana e assim, não tenho... até é engraçado que as pessoas, como você, corintiana, usa verde. Eu uso com muito orgulho, porque para mim tem a rivalidade, eu gosto de futebol e não tem que ter briga. É muito triste essas brigas, né? Nós perdemos uma moça moça de 23 anos. Tão linda e Pois por causa de brigas, né? Eu acho que meu sogro falou muito bem. Ele assistiu o jogo, ele ia no estádio até 1951, porque quando ele viu a primeira briga no estádio, ele não foi mais. E isso começou a se intensificar. Júlio Verde, eu vou contar um breve historinha. Sim. Quando nós estávamos lá na diretoria, o presidente na época era o Rogério Didivites, eu estava na época era secretário, segundo secretário. Aí começou o Júlio, que cor vai ser? Tudo não tinha cor, que cor vai ser? O Rogério é corintiano, eu falei, não, preto. Eu falei, cara, a nossa doença já mata. Já é preta, né? Você quer pôr preto? Eu falei, aí eu, na sacanagem, falei, não, vamos pôr verde, abraça. Cria energia, esperança, abraça todo mundo, é a árvore da vida que cresce, né?
Ah, é legal. E eu falei, e também é porque é a cor do Palmeiras. Aí a diretoria caiu, era corintiana. Eles falaram, não, agora não vai ter mais campanha. É branco. Né? Vai ser. Não, mas esse trabalho que vocês fazem, né, é maravilhoso de levar a informação dessa forma, né, de forma intuitiva, clara, didática, de modo que as pessoas possam aprender essas 5 perguntinhas que são necessárias e qualquer pessoa, né? Então, acho que assim, nós aqui, né, estamos aqui com essa missão também de levar essas perguntas para frente, de ajudar, incentivando a nossa audiência a também levar para frente, porque é algo que pode mudar muito, né, o rumo de várias vidas, vários destinos aí, com a descoberta precoce da doença, né, numa fase que seja possível a cura. Sim. Né? Maravilhoso. No que nós mais precisamos Sim. é que vocês compartilhem. Não, vamos compartilhar A muito, nossa- muito. Júlio Por Verde. isso escolhemos o Compartilha Sim, Cast. Júlio É Verde. a nossa É a missão nossa agora. missão. A gente vai fazer tudo que estiver ao nosso alcance para Sim. que a gente consiga ajudar não só o trabalho que vocês estão desenvolvendo, quanto toda a nossa sociedade, né, da melhor forma possível e com muito amor. E a gente, né, sempre faz uma pergunta antes da gente encerrar o todos os nossos Episódios. Não falhou, né? Então vamos de novo. E a gente sempre faz uma pergunta antes de encerrar o nosso episódio, justamente para que a gente traga e leve informações para quem está nos assistindo, nos ouvindo, de tudo isso que a gente falou, aquilo que toque no coração dessas pessoas. Eu gostaria que vocês compartilhassem uma mensagem final para essas pessoas. Acho que a principal mensagem é ter amor com o próprio corpo. Né? Então, se você tem amor próprio, você percebe alterações sutis, né? Você conhecendo o corpo. Então, se autoconheça, se autovalorize, se ame. Acho que é a melhor mensagem que a gente pode deixar. A mensagem que também deixo é você tem que... Você gosta, como eu falei no começo, quem gosta da pessoa é sempre a pessoa, não é o resto. E esse autoconhecimento, nós transferindo isso daí, as 5 perguntas. Você fuma, você bebe, tem ferida na boca por 15 dias, está rouco por 15 dias e um caroço no pescoço? Vá atrás. Sim. Corra. Consciência Dê voz. e Consciência e atitude. atitude. Consciência e atitude. Muito bom. Queria muito agradecer a participação de vocês aqui no Compartilha Cast. Quero que vocês deixem todos os canais onde as pessoas possam saber mais até do que a gente falou aqui, mas pesquisar, conhecer o trabalho de vocês, né? Até como que as pessoas podem conseguir chegar até vocês. Por favor, passe para a gente aqui todas as informações. Primeiro de tudo, eu quero de novo, em nome da Sociedade de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, agradecer Priscila, Vivian, no Compartilha Cast, de abrir esse espaço para que a gente possa divulgar a nossa campanha. Então, essa é a primeira Nós de que tudo. agradecemos. Segundo, nós estamos em todas as mídias possíveis. Então, nós temos o nosso site, que é o SBCCP, Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, .org.br. Lá vocês conseguem ter todas as informações, os especialistas credenciados que são habilitados, né, a fazer o tratamento de cirurgia de cabeça e pescoço. Tem vídeos educativos para esclarecer a população do que é a nossa especialidade. Então, o foco central seria o nosso site. Nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram. O Instagram da gente é o @sbccp. Nós estamos no LinkedIn. Nós estamos no Twitter. Então, assim, tudo... Agora saiu um novo, né? Nós vamos entrar novo também nesse novo que saiu. O que nós precisamos como sociedade é levar a informação para a população leiga e para a população médica da nossa área de atuação. A maior bandeira da diretoria do Marco Aurélio foi fazer as pessoas conhecer a nossa especialidade. Nossa especialidade é desconhecida. Então, acho que foi uma das maiores bandeiras, foi o que ele passou para mim como marketing. Faça se conhecer, né? Faça a nossa sociedade ser conhecida. Com certeza. E vocês também têm os consultórios de vocês, se quiserem deixar os contatos, as pessoas podem estar procurando vocês também?
Não precisa? Não precisa. Tá bom. Eu acho Então, que depois eu a gente sinto... tenta. Deixaremos acho os que- contatos, Deixa então, só. da Eu fico associação. mais feliz assim, porque como você tem Da o sociedade. contato lá do Marco e do Dorival, tá lá na sociedade. Claro. Então, nesse momento que é a sociedade que está promovendo, eu promovo todos os cirurgiões de cabeça e pescoço. Ótimo. Perfeito. 340 na cidade de São Paulo, no Grande São Paulo, 41 mais 41 no estado, 380 e 1.200 no Brasil inteiro. Então, todos estão habilitados. E eu falo isso porque eu visitei todos os estados onde tem serviço de formação e todos formam muito bem o cirurgião de cabeça e pescoço. Maravilhoso. Maravilhoso. Parabéns novamente pelo trabalho que vocês realizam junto ao projeto aí, o Movimento Júlio Verde, junto com a sociedade. E quero agradecer você que acompanha aqui o Compartilha Cast, que também está inscrito. E quem não está inscrito, se inscreva, deixa aqui o seu like, o seu comentário, para que nós possamos distribuir esse conteúdo para mais pessoas, ajudando que essa informação aqui, valiosa, alcance mais pessoas que precisam dessa informação. Muito obrigado e até o próximo episódio. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigada!